Bom, pessoal, aula 11 de entalhe. Esse é aquele pedaço de peroba que nós fizemos o número 3 e a letra A. Eu passei a plana elétrica nele, depois eu passei a plana manual para dar uma alisada. A plana elétrica acabou até marcando um pouco a madeira, mas vai dar para trabalhar nele. A novidade é que eu fiz uma morsa nova, não é mais aquela antiga que eu usava. Peguei um caibro de peroba, um caibro de eucalipto, o fundo de pinos para ficar leve, 2 barras rosqueadas 3/8 e tá aí. Assim pelo menos eu evito confusão com a Letícia. Agora cada um tem a sua própria morsa. Bom, vamos à nossa aula, que é o que importa. Eu vou te ensinar hoje uma nova técnica. Nós vamos trabalhar com a letra P de pato e com a letra Q de queijo. Eu já copiei no papel a letra P de pato, Q de queijo. Hoje vamos trabalhar com 2 letras de forma para finalizarmos as letras de forma. Eu usei a fonte Arial 320, só que eu achei que para esse caibro com 7 centímetros, o 320 ficou um pouco grande. Acho que o ideal seria ter feito essa fonte com 300. Bom, agora já copiei, vai ter que ser ela. Eu vou te ensinar hoje uma nova técnica que funciona muito para as placas, para as letras. Você pode imprimir a frase inteira que você vai entalhar, você pode colocar sobre a sua placa, você pode colar com cola branca, cola simples, cola normal, até cola de papel, e aí você vai remover em volta do papel e vai deixar apenas a letra. É uma técnica. Eu não a utilizo em outros entalhes, não dá muito certo para mim, mas vai do gosto de cada um. Para as placas isso é muito útil, porque depois de pronto e já removido, você vai apenas lixar esse papel que está em cima, que sobrou no alto relevo da letra, e praticamente a placa está feita. Você me viu recortando a letra, colocando sobre a madeira e contornando com lápis. Eu gosto mais de trabalhar dessa forma, mas eu tenho que te ensinar essa técnica do papel colado para que você também aprenda. E ela realmente funciona muito quando vamos instalar placas. Ela facilita demais o seu trabalho. Para outros tipos de entalhe e de desenhos, ela não vai funcionar tanto. Tanto que você vai aprender a desenhar alguns tipos de entalhes no futuro. Vou te ensinar isso. Mas para as placas, como eu disse, ela é excelente. Bom, eu vou colar. Primeiro passo, você vai posicionar o papel dentro do que você quer que fique na madeira, que não saia para fora da madeira. Você vai marcar, posiciona. Isso aqui é apenas um exercício, você sabe. Então eu vou marcar aqui onde eu quero que ela fique, onde eu quero que ela chegue. Marquei. Eu vou cortar esse excesso na tesoura e nós vamos colar com a cola para aí iniciarmos o nosso entalhe. Bom, pessoal, eu cortei, eu tive até que diminuir um pouquinho o que para caber. Ele está rente à madeira, eu vou passar a cola do lado e vamos colar. Eu vou cortar um pedaço aqui, porque não tem necessidade de deixá-lo tão grande. É apenas a frase ou as letras que você vai usar. Por que nós vamos sinalizar hoje essa parte de letras de forma? Porque daqui para frente, se você for fazer letras de forma, o P, o Q, o A que você fez, que são as letras de forma retas, e as letras de forma redondas, como o Q, servirão para praticamente todas as outras letras. O B, o Y, o Z, o M, praticamente seguirão mais ou menos esse padrão. Então, você aprendendo a fazer essas letras que foram mostradas, você praticamente fará qualquer letra em forma. Para que nas próximas aulas nós começamos a fazer algumas letras manuscritas e depois números. E aí finalizamos com um item muito especial que você vai entender na placa, que também é muito usado hoje em dia. Então vamos colar. É muito importante que você espalhe bem essa cola por todo o papel. Pode ser com o dedo, pode ser braço de madeira, pode ser com pincel, o que você tiver à mão. Eu vou fazer com o dedo mesmo para ganhar tempo. Ela é bem espalhada para não ficar aqueles gomos de cola, tá? E para que ela cole de forma universal. Eu vou colar aqui. Se fosse uma frase maior, se fosse, por exemplo, marcenaria, ou loja, ou supermercado, sítio, fazenda, não importa. A frase que fosse, você colaria ela por inteiro. Torna mais fácil o seu trabalho. Como eu disse, vai do gosto de cada um. E isso serve muito para as letras. É mais uma técnica que você está aprendendo. Ok, tem que estar liso, ela precisa estar totalmente lisa. Ok, agora o que nós vamos fazer? Como você já está habituado, as paredes do lado de fora, nós vamos marcar de contornar. Nas retas, você já aprendeu, você pode usar um formão largo, um formão maior, o lado reto do formão. O chanfro do formão fica para fora. Você joga o chanfro para fora, deixa ele de pé e bate, e vai aprofundando ele. Vamos tirando em camadas. Nas partes redondas, você já sabe, você vai usar no formão menor, para fazer aquele contorno redondo. Aquelas partes que você considerar que são muito difíceis, são muito curvadas ou muito fechadas, que não é o caso dessa letra. Essa letra aqui, ela está com uma fonte 300, é possível que você use o formão pequeno, mas se fosse menor, você vai usar, como já aprendeu nas outras aulas, aquela chave de fenda afiada fininha, aquela chave de fenda velha que você deixou para isso. Você vai batendo lado a lado e contornando essas partes que são mais complexas. Isso é temporário, até nós fabricarmos as nossas primeiras goivas. Então agora, para as placas, se você não possuir uma goiva, aquele formão arredondado que faz esse tipo de curva, você trabalha com a chave de fenda fina. Eu vou iniciar para que você veja como é que funciona esse processo do papel. A mesma coisa de se fosse riscado na própria madeira. Eu vou colocar o chanfro para fora, a parte reta do formão na parede e vou bater.
O ideal aqui, até levantou um pouco o papel, é que você deixasse essa colagem pelo menos umas 6 horas a 12 horas, pelo menos de um dia para o outro, para que fique perfeito. Eu tô fazendo a aula, não deu tempo de colar antes, eu tinha que te mostrar, mas dá para você entender. Partes retas você já sabe, você vai fazendo o contorno, vai tirando 1, 2, 3 milímetros de profundidade, vai marcando. Ok? Já marcamos essa parte até aqui. Aqui vai começar na parte redonda. Até então eu posso ainda ir com o formão maior, um pouquinho maior, o médio. A parte redonda eu já começo com o formão fino, ou se precisar a chave de fenda. Voltamos para uma parte reta. Eu posso usar o formão maior, reto ou aquele médio. Borda. Borda você deve bater com todo cuidado, porque ele pode simplesmente rachar e essa rachadura pode passar para cá. Você bate com mais cuidado. Eu deixei bem rente da borda para que você aprendesse isso também, para que fosse mostrado para você esse tipo de entalhe. Ok, completei o lado de fora. Eu vou fazer o lado de dentro agora. Mesmo esquema. Lado reto, eu posso usar no formão maior para ganhar tempo. Um formão maior e reto, claro. Sempre respeitando o lado que vai ficar reto, o lado da parede, o lado reto do formão. O lado de dentro que vai ser removido, eu deixo o lado do chanfro. O chanfro vai sempre pro lado que vai ser removido. Esse miolo vai ser removido, então o chanfro vai ficar para esse lado de dentro. Aqui é o contrário. Lado reto na parede, o lado do chanfro para dentro onde será removido. Isso você também já aprendeu. Você que já faz nosso curso de entalhe, você já aprendeu isso. Se você não aprendeu, você começa nas aulas iniciais do curso de entalhe, que você vai aprender o que é uma parede, que é considerado uma parede pra gente. Que chamamos de parede. As partes retas que você vai entalhar sempre, obrigatoriamente, serão entalhadas com o lado reto do formão. O chanfro, o lado chanfrado, fica sempre para fora ou para o lado que será removido. Parte redonda. Essa parte do P redonda, aqui eu acabei pegando um pouco reto. Por isso que é bom você ter aquela chavinha fina, velha, afiada, para utilizá-la como formão. Eu vou fazer esse contorno, vou corrigi-lo com a chavinha. Um pouco mais de trabalho fazer com a chave, mas é uma forma de fazermos detalhes menores, até você ter a sua goiva. Pessoal, estou removendo a lateral do Q, estou indo com o formão pequeno, podia ir com a chave fina, essa minha aqui, ela deve ter por volta de 2 mm, você pode botar uma chave de 3 mm a ponta, 3,5 mm também, ela vai funcionar como se fosse um formão menor ainda do que existe, do que aquele formão habitual nosso, o pequeno, para você ir contornando. Eu estou conseguindo fazer com o formão pequeno, mas se fosse mais fechado esse Q, eu teria que usar a chave de fenda. Aí você vai pensar, mas se fosse com a goiva você faria mais rápido. Depende da goiva. Existem goivas que são largas, mais ou menos dessa largura do formão largo. Só que ela é arredondada. Talvez ela não desce o ângulo aqui. Talvez eu precisasse de uma goiva menor ou uma goiva maior. Por isso que existem vários tamanhos de goivas. Aqui eu dei mais ou menos uma contornada errada, não tem problema. Você pode errar para fora, você não pode errar para menos. Para mais você pode errar, porque você sempre tem como corrigir. Eu vou marcar um pouco lá de dentro. Já sabe, formou em 90 graus, de pé, lado chanfrado para dentro e vai batendo 1, 2 milímetros, 3 milímetros sem correr o risco de rachar a madeira. Eu prefiro tirar em camadas, demorando um pouco mais do que aprofundar demais o formão na batida e acabar rachando ou estragando a peça e começar tudo de novo. Aqui são apenas 2 letras com espaçamento já do próprio computador que eu deixei. Eu dei um espaço para poder manter o espaçamento padrão das letras, mas imagina você fazer uma frase com 20, 30, 40 letras e você errar. Você perde a placa inteira praticamente. Por isso que é preferível ir mais devagar, com mais cuidado até adquirir experiência, do que perder tudo que já foi feito. Bom, pessoal, vou concluir aqui essa marcação e nós já voltamos. Pessoal, para quem quiser fazer a morsa, é só ir lá na nossa aula número 2, aula como fazer uma morsa. É exatamente essa morsa, só que aquele outro modelo antigo que eu usava, mas o modelo praticamente é o mesmo, a forma de você fazer é a mesma. Na descrição de todos os vídeos existe um item chamado Todas as Aulas, clique aqui. Embaixo tem o endereço, você clicando nela vai aparecer a lista com todas as nossas aulas desde o começo do curso. É só procurar pela aula número 2, como fazer uma morsa, e você aprende a fazer essa morsa. Bom, eu já marquei toda a volta, contornei toda a peça, o P e o Q, todinho.
certinho, o lado de dentro, o lado de fora. As partes retas eu usei o formão médio para facilitar, as partes redondas eu usei o formão fino. Então agora nós podemos começar a remover esse excesso. Eu vou começar pelo P, você vai começar por fora, o lado chanfrado para fora, o lado reto para cima, entrando até onde você marcou. Você marcou de pé, você vai bater ele em 45 graus, 30 graus deitado, até que entre nas marcações. Nós levantamos essa camada, você coloca ele de pé de novo em 90 graus, o lado chanfrado para fora, o lado reto para onde será a parede, e você bate para que ele corte essa parte que levantou. Pronto, já comecei a remover a primeira camada daqui. Eu vou fazer o mesmo processo em volta dele todo. Você já sabe fazer isso. Pra gente não ficar perdendo tempo e o vídeo não ficar muito grande, eu vou remover essa mesma parte. Eu vou bater de fora pra dentro, aí eu boto ele de pé com o lado reto pra onde é a letra, pra parede, e eu bato em 90 graus pra ir cortando ele. Eu vou fazer isso na volta todinha dele, depois do lado de dentro, e a gente volta pra ir começarmos a remover essas partes dos centros, dos meios, e passamos pra uma segunda camada. Como eu já te ensinei, a gente vai tirando em camadas de 2, 3 milímetros. Pessoal, eu já removi essa parte, eu comecei a levantar ela do lado de fora, para que você entenda aquele esquema. O chanfro para baixo, você deita 45 graus, em 30 graus você bate até a marcação, até o limite onde você fez o contorno com o formão. Chegou aqui, ele deu essa levantada. Essas peças estão levantadas, essas partes de madeira estão levantadas. O que eu vou fazer? O médio agora vai ser perigoso, eu vou usar o fino. Formão fino 90 graus, lado reto para a parede, eu vou batendo de pé. Eu vou novamente contornando ele. Você já começa a ver essa parte se soltando. Eu posso agora, levemente com o formão, vendo se eu já consigo remover. As soltas eu posso tirar. As que estão presas eu não arranco, porque há risco dela rachar para dentro da letra. Então significa que ela não está totalmente solta. Eu preciso bater mais 90 graus. Agora já começa a aparecer o contorno da letra. Eu vou repetir o mesmo procedimento aqui, depois em volta do quê? Você nota que o procedimento não vai mudar em relação de uma letra para outra, vai ser sempre esse. Você vai aprofundando 2, 3 milímetros, vai levando o chanfro de fora até o limite, depois põe ele de pé na parede, bate e vai cortando ele. E assim você vai aprofundando a peça. Pode parecer um procedimento demorado, mas não é. É um procedimento rápido de ser feito. Você vai demarcar ela toda em volta, fazer a marcação com o formão em pé, entrar com o formão, remover, se precisar volta com ele em pé. E vai cortando e assim vai aprofundando. É um processo rápido de ser feito. Com a prática e com o tempo, você vai passar a ficar mais rápido ainda nessa tarefa. Pessoal, eu adiantei o lado de fora da letra P, praticamente já está a beira camada removida. Agora eu comecei a fazer a letra Q. Mesmo procedimento. Chanfro para baixo, eu bati, eu fui entrando, ela vai levantando. Agora eu vou bater com o formão em 90 graus para cortar essas partes que já foram levantadas. Cada vez que você bate uma segunda vez com ele 90 graus em pé, fazendo o mesmo procedimento que você já fez anteriormente, de ir marcando, você está aprofundando ele e já preparando para uma próxima camada que será removida. Agora eu vou remover essa daqui, o que tiver solto, o que tiver duro, eu não vou puxar no formão, eu vou bater porque há o risco de rachar para dentro, da letra já te ensinei isso. Por mais que te bata a tentação de fazer isso, você não faz alavanca, você bate, volta com ele e bate em pé. E assim a gente já começa a formar o Q. Essa parte será removida. O que nos importa primeiro é contornar o Q e o P, deixar eles isolados, para depois trabalharmos com os meios. Eu vou começar agora por esse lado aqui e a gente já volta. Uma coisa que, Alex, você me lembrou aqui do lado agora, enquanto a gente está gravando, para eu te dizer, se você não tinha muita experiência ainda com o formão, se você está começando em letras, você tem dificuldade de usar o formão maior, o médio ou o maior, para fazer essa remoção vinda 45 graus, 30 graus, você começa com o fino. A chance de você errar é muito menor. Vai dar mais trabalho, você vai vindo camada por camada com fino, fazendo uma escariação, batendo com macete com leveza e cortando em 90 graus em volta da letra, até que você pegue prática. Ele não vai deixar você errar. Praticamente, o risco de errar com o fino, as chances são bem menores. Bom, agora vamos remover a parte interna do P e do Q. Como a parte interna do P é menor, eu já vou praticamente começar com o formão menor. Nem vou me arriscar com o grande. Vou batendo de leve até o limite, até onde eu deixei marcado.
Agora eu vou fazer os cortes. Põe ele 90 graus, vou batendo. Bato com um pouco mais de força, porque tá no meio, não tá nas bordas. As bordas eu preciso bater com leveza. Como essa parte está no meio da madeira, eu posso bater com um pouco mais de força. Eu já vou aproveitando e marcando mais 2, 3 milímetros para dentro. Pronto, eu já posso começar a remover agora. Agora eu posso usar o formão como escariador, lado reto para baixo ou lado chanfrado, tanto faz. A gente está removendo com leveza, cuidado quando chegar na borda, por isso que é bom você manter a limpeza, porque o resto de madeira que fica pode atrapalhar a sua visão. Você pode acabar passando do limite. Aquilo que eu já te ensinei, você pode usá-lo como faca, vagarosamente raspando camada por camada, mas para isso ele precisa estar bem afiado. Você sabe, qualquer coisa você vai na aula de afiação de formões, você vai aprender como afiar o seu formão, deixá-lo próprio para os entalhes. Essa técnica de você ir escariando, raspando, removendo camadas finas é mais uma forma de você trabalhar. Principalmente partes internas, que são mais perigosas, que você não pode sair para fora do limite, senão você perde a peça. Você estraga a letra. Aqui você vai raspando em volta, põe ele de pé, vem raspando levemente o contorno, removendo pequenas farpas. Pronto, o P já está afundado, podemos até aprofundar um pouco mais. Eu vou trabalhar o P agora. Vamos começar a parte interna agora do Q. Para não me arriscar, vou até usar o formão menor. Vou batendo até o limite, como você já sabe. Vou contornando o Q. Ok, vamos remover o que dá aqui já, vamos começar a cortar. Ok, vamos ver o que já sai. Vai remover um pouco do meio. Eu sempre digo pra você, é melhor fazer remoções finas, camadas menores, do que fazer muito grosso para adiantar, achando que vai ganhar tempo e rachar a peça e perder a letra. Removi esse cantinho, agora eu vou dar mais uma aprofundada e nós vamos começar a acertar esse meio. Muita gente em aulas de entalhe pulam essa parte de letras, acham que isso é perda de tempo. E eu considero as letras muito importantes para você, para o seu aprendizado em entalhe, pelo seguinte: cada letra é de um formato diferente, cada dificuldade de letra ou tipo de letra será uma técnica diferente que você vai desenvolver para conseguir que o entalhe fique da melhor forma. E isso vai te habilitar para futuros entalhes, para dificuldades maiores. Então a letra, por mais simples e fácil que seja, devido ao fato de cada letra ser de um formato diferente, dificuldades diferentes, a letra vai te ensinando, ela vai permitindo que você desenvolva técnicas, como aqui nesse miolo. É um miolo redondo, já é diferente desse. Eu vou usar o lado chanfrado para baixo, vou fazer a remoção, aquela escariação que a gente faz raspando. Eu vou com leveza, porque eu não quero que aprofunde mais de um lado do que o outro. Eu vou raspando a ponta do formão com leveza. Claro que o final vai ser o acabamento na lixa, mas o máximo que eu conseguir mais ou menos deixar por igual, já vai facilitar o meu trabalho. Chegou perto das bordas, você raspa com mais delicadeza, com mais cuidado. O possível, vai contornando a borda. Contornando e seguindo o desenho da letra, para não corrermos riscos. Eu vou fazer essa remoção aqui em volta, aí a gente volta para tirar os miolos. Bom, gente, eu removi o que deu, raspando com formão pequeno. Às vezes com formão médio, uma técnica para você aprender quando você quer tirar pequenas camadas sem aprofundar muito, sem ir muito rápido. Você põe o chanfro para baixo, você calca os dedos aqui, você força o formão para baixo e empurra. Isso limitará um pouco a velocidade dele, fará com que ele corte camadas finas e sem ir muito rápido, sem ter o perigo de escapar. Vai usando ele como faca, você já sabe fazer isso, já aprendeu nas outras aulas. Vai raspando as laterais. Ok, se faltar algum canto, você usa a chave de fenda fina. Praticamente já está aceitável aqui dentro. Vou dar uma acertada aqui.
cortando a madeira no sentido transversal, a veia, é mais fácil. A veia está assim, eu corto assim, eu consigo raspar com mais delicadeza. É claro que isso não vai funcionar sempre, vai ter situações que será impossível, mas sendo possível, você já aprendeu que é mais fácil. Remoções nesse pedaço agora, a gente já sabe, é mais fácil. Chão por abaixo, só bater e removendo camadas. Com cuidado para não levantar muito. Aqui eu comecei a rachar, então já o que eu faço? Eu mudo a posição daqui para cá. Você deve dar preferência sempre a tirar camadas finas, nunca camadas grossas, pois o risco é grande. De pouquinho em pouquinho, você fará o trabalho uma vez só. Com pressa você fará várias vezes. Aqui ainda não é possível, mesmo contra a veia, fazer aquele sentido de faca. Tá muito preso ainda, então eu vou remover mais um filete. Aqui é aquela parte que levantou, então eu vou daqui pra cá tentar ao máximo que ela não rache. Eu vou escariando devagar, mais seguro. Vou removendo aos poucos. Olha que já ficou fino, eu consigo mais ou menos ir acertando ele transversal à veia. Agora praticamente a remoção daqui, essa remoção, essa e essa. E aí nós tiramos o papel branco. Eu vou dar uma adiantada nessas partes, para o vídeo não ficar grande, a gente já volta. Aqui nessa região, entre uma peça e outra, para você remover, você deve primeiro aprofundar de novo. Ou seja, esse trabalho de marcação, ele é repetitivo. Você deverá repetir várias vezes isso, para não correr risco de rachar a peça. A gente marca novamente 90 graus e aí a gente vem removendo com todo cuidado. Ok, nessa parte aqui eu consigo remover naquele sentido faca, raspando ele e removendo pequenos filetes. Eu não coloco a peça em risco. Agora eu vou raspando com todo cuidado, sentido transversal à veia, e essa divisão tá feita. Vou remover essa parte, vamos remover a parte branca. O sentido é o mesmo, eu vou bater daqui pra cá. Eu já fiz os riscos, eu já fiz aqueles cortes com serrote, que você já está habituado, porque aqui é um exemplo, se fosse uma placa eu não faria, claro, só para que você possa visualizar melhor a peça. Então eu vou remover essas partes laterais e a gente volta. Bom pessoal, eu removi em volta o que deu no formão, eu devo ter deixado com 3, 4 milímetros de profundidade. Se você deixar mais, claro, vai ficar mais bonito, vai destacar mais a letra, você já sabe disso. Deixar com 5 milímetros, com 1 centímetro, 8 milímetros, aí você vai escolher. Eu deixei assim porque eu queria que você entendesse que foi uma maneira de te ensinar, como nas outras aulas, como é que faríamos o P e o Q. Agora é hora de removermos o papel. Para remover esse papel, temos duas maneiras. Se for pino, se for eucalipto, talvez haja o risco de empenar a madeira. Se for peroba, madeira mais dura, você pode colocar ela de molho na água. Essa cola vai soltar, o papel vai soltar, fica mais fácil. Deixa secar, depois você só lixa. Ou a seco, como eu vou fazer, a seco. Vou tentar remover, vou raspar, o que der para sair. O que não for, a gente lixa. Que eu acho, por sinal, menos perigoso, porque com água é muito perigoso que a madeira empene. Se for uma tábua de peroba, por exemplo, pode ser uma tábua de cedrinho ou uma tábua de uma madeira mais dura, ela pode empenar. Então vamos remover com o formão, dar uma raspada, porque é muito fácil sair, não há necessidade. Como é que você remove? Você vai passando e raspando com o formão, com cuidado, parte de cima. Não precisa remover tudo, só o que der, porque a gente vai lixar. Ela vai saindo com facilidade. Pode usar o formão médio. Pode raspar com ele em pé em 90 graus, o lado reto para você. As mãos em cima, nunca na direção da lâmina, sempre aqui, para que não venha na sua mão. Você pode notar que a remoção desse papel é muito simples. Ok, está praticamente removido.
Agora vamos àquela nossa lixa 60, lixa 36, lixa 40, a grossona que você tiver em casa, pra gente dar aquele nosso acabamento e depois a nossa lixa fina. Pra ganharmos tempo, como eu tô com uma lixa aqui P36, muitos pedaços dela que eu uso para desbaste, mas na frente você vai aprender a fazer uma lixadeira com ela. Eu vou usar esses restos que eu tenho, a lixa de ferro, tá? Bem grossa, só para adiantar isso daqui. Depois eu vou passar a 60, depois eu venho com o acabamento, mas não tem necessidade, se só tiver a 60, 80, uma 40 pode ser também. Eu vou passar a de ferro para adiantar. Você vai passar entre as letras, vai passar no miolo, vai passar em cima. Lembrando que se a lixa for muito grossa, como essa que eu estou usando, P36, ela não vai lixar, ela vai arranhar a madeira, que é o que eu quero agora, para tirar esse papel, esse resto de papel mais fácil. Se você usar a 60, já vai ficar melhor. Aqui nesse caso, se você possuir uma lixadeira treme-treme, aquela orbital, aquela quadradinha, ou aquela de disco, aquela redondinha, aquela roto orbital, nos dois casos, você passando ela aqui em cima com cuidado com uma lixa, rapidamente com uma lixa 60, uma lixa 80, você já vai deixar ela totalmente certa. Aí você nesses meios não vai ser possível passar, nessas partes mais aprofundadas você vai passar com a mão a 60. É mais uma técnica que você tem de fazer isso. Bom, agora que eu já passei a 36 de ferro, que não havia necessidade, mas como eu já disse, como eu tô com vários pedaços aqui sobrando, eu aproveitei. Eu vou passar agora a 60, de madeira mesmo, nas quinas, para dar uma leve arredondada rápida. Eu não vou aprofundar muito, só vou dar uma quebrada nessas quinas e nos lados aprofundado. Bom, pessoal, já passamos a lixa 35, demos uma alisada aqui em cima rápida. Agora vamos usar a 60 para madeira. Essa é específica para madeira. Vamos pegar um pedaço e vamos lixar por cima da letra. É muito importante que você lixe dentro dela, contornando a parte de dentro, essa parte todinha em volta. Vá quebrando aquela quina, do lado de fora, com a lixa dobrada. Aquelas partes em volta. Essa parte que faz o contorno do P todinha. Você lixa quebrando essa quina. Bom, agora vamos partir para a lixa fina. No caso, a 180, a 200, 220, a 300, o que você tiver na mão que seja fina. Eu, no meu caso, vou usar uma 180. A 180 ela vai dar um acabamento melhor na nossa letra. Claro, como eu já te ensinei em outras aulas de entalhe, o verniz é o que dará o acabamento final, ou a tinta. Mas essa lixa, ela dará um acabamento, um aspecto melhor. Sempre lixando em sentido da veia. Tá aí, pessoal, o aspecto final dela, já com a lixa fina passada. Tá aí, pessoal, o aspecto liso já do acabamento dela com a lixa. Agora, o que é importante? Daqui pra frente nós vamos iniciar as letras mais ou menos manuscritas, aquelas letras um pouco mais difíceis de você fazer. Você precisa praticar esse tipo de letra e números para aí partirmos para a fase final dessa parte de placas, que é o símbolo que eu vou te ensinar, que é a fase final dessa parte. É um símbolo muito utilizado e que eu tenho certeza que você vai gostar muito de aprender a fazê-lo. Bom, tô ficando por aqui, te agradeço mais uma vez por essa aula, te peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, eu te agradeço demais por estar com a gente, por estar inscrito. Agradeço a você que comenta, agradeço a você que deixa seu comentário, seu apoio aqui embaixo. Qualquer dúvida pode deixar aqui que eu te respondo. Pessoal, próxima aula agora é a aula de marcenaria. Até lá, pessoal!